Previsões para o GP dos Estados Unidos de 2025. Acabou as nossas intercalações. Intercalações tá certo, né? Não acho que seja. Não, é intercaladas. Não sei. Acabaram ali as corridas intercaladas, que era semana sim, semana não, semana sim, semana não. Agora a gente vai ter um tiro duplo Estados Unidos e México, finalmente. Já tava com saudade de uma semaninha dupla ali de corrida, especialmente aí por conta dessa reta final de campeonato que a gente vai ter, que agora cada corrida tem o dobro do peso, porque um resultado ruim, uma corrida que você não consegue ter o mesmo resultado que o seu rival, pode custar muito no assunto disputa do título mundial, especificamente ali quando a gente tá falando dos três nomes, né? São dois na prática, né? Piastri e Norris, mas a gente nunca pode descartar o Max Verstappen da equação. Especialmente porque a gente vai chegando próximo de uma sequência de pistas boas para Red Bull. México, Brasil, são duas pistas que o Verstappen pode sair vitorioso, e se ele sai vitorioso e as McLaren não conseguem ir tão bem, talvez uma Mercedes esteja bem, talvez até mesmo a Ferrari esteja bem, a gente pode deixar esse campeonato ainda mais aberto. Mas a gente vai falar agora de Austin, não de México, não de Brasil, a gente vai falar de Austin, e é isso que a gente vai ver aqui nas previsões do final de semana do GP de Austin. Começando, como sempre, com a nossa grande surpresa, e eu não vou usar lógica aqui, porque assim, pra falar a verdade, quem que vai bem nesse final de semana? Quem que a gente sabe que vai bem nesse final de semana? A gente sabe que o Max Verstappen vai bem, a gente sabe que Lando Norris vai bem, a gente sabe que Oscar Piastri vai bem, na verdade esses últimos dois eu não tenho como ter certeza, mas se eu quisesse só fazer graça aqui, eu falava Verstappen, entendeu? Fala Verstappen que obviamente ele vai bem, ele vai fazer uma boa corrida, ainda mais que ele sabe que tem a chance lá no fundo, e quando ele sabe que tem uma chance, ele vai pilotar como o monstro que ele é dentro das pistas. Mas eu vou fazer uma aposta baseada 100% na lógica e na análise de dados aqui. Porque a minha aposta, pra gente falar aqui, quem eu acho que vai ser a grande surpresa, né, um bom piloto nesse final de semana, vai ser Andrea Kimi Antonelli. E a razão por trás dessa escolha é extremamente simples. Primeiro, estamos falando de uma pista nas Américas, onde das duas etapas realizadas nas Américas, o Kimi Antonelli terminou com uma pole position num final de semana sprint e no outro ele terminou com pódio. Então, corrida nas Américas é a especialidade do nosso mano Andrea Kimi Antonelli, além de que, pesquisando na legislação do estado de Texas, nos Estados Unidos, onde fica Austin, casa do Circuito das Américas, o dióxido de titânio é permitido nos alimentos. Portanto, isto significa que estamos numa pista fora da Europa e com o dióxido de titânio liberado. Caso você não saiba, é uma teoria da conspiração muito louca que o pessoal conseguiu ir mais fundo do que a teoria da Europa. Porque o Andrea Kimi Antonelli não consegue correr bem em países em que o dióxido de titânio não é permitido na alimentação. E, pelas regras da União Europeia, ele é proibido na alimentação, ele é proibido nos alimentos europeus. Então isso explica também muita coisa. Então a gente não sabe exatamente qual que é o motivo. A gente tem que esperar ele correr num país que seja fora dos Estados Unidos, não, fora da Europa, e que tenha o dióxido de titânio proibido. Por enquanto ele está num país em que os dois são permitidos e por conta disso ele vai fazer uma grande corrida. Por outro lado, o nosso flop do final de semana, quem não deve fazer uma boa corrida, e minha aposta, dessa vez aqui, vocês vão falar, Fred, que óbvio, né? Mas é isso, vai ser o óbvio mesmo, Ferrari. A aposta da Ferrari se vem muito porque no ano passado a Ferrari fez uma grande prova, foi a última dobradinha oficial da Ferrari da Fórmula 1, com vitória de Charles Leclerc e um segundo lugar de Carlos Sainz. E foi uma boa prova da Ferrari, foi uma grande corrida da Ferrari e ficou-se muito com esse conceito de que é uma pista boa para a Ferrari. Inclusive, em 2023, o Charles faz outra grande prova em Austin, mas acaba também sendo desclassificado junto com o Lewis Hamilton. Então, no final das contas, parece ser uma pista que o Leclerc gosta, parece ser uma pista que a Ferrari gosta, mas pelo que a gente vem vendo da Ferrari nessas últimas corridas, eu não consigo acreditar que mesmo numa pista que tanto o Leclerc quanto a Ferrari gostam, eles vão conseguir bem. Não consigo acreditar nesse cenário, não vou apostar em coisas positivas. Eu acho que faz tempo que eu não aposto no flop da Ferrari, mas é porque geralmente eu pensava que, cara, não faz sentido colocar a Ferrari como flop, porque você já vai esperar que eles vão ser o flop, né? A expectativa natural é você já chegar no final de semana achando que a Ferrari vai ser o flop do final de semana. Mas aqui a gente tá falando de uma pista que supostamente eles são bons, que supostamente a Ferrari costuma ter bons resultados. Então eu vou colocar eles como flop. Se o Leclerc ganhar isso aqui, ia ser a coisa mais engraçada do mundo. Mas agora, meus amigos, a gente tem uma dinâmica diferente aqui no vídeo, porque estamos falando de um final de semana sprint. Ou seja, temos mais pontos em jogo, especialmente para o campeonato mundial, especialmente para essa briga do campeonato de pilotos. E isso vai fazer muita diferença. Então, para começar,
eu vou falar aqui a minha previsão de pole position da sprint e eu vou de Max Verstappen. O Max é um monstro das sprints, o cara domina, né? Tem o ranking histórico de sprints, eu não lembro exatamente quantas vitórias o Max tem, mas eu sei que ele amassa no campeonato de número de vitórias de sprint, e ele costuma, não é levar mais a sério que os outros pilotos, não é nesse sentido que eu quero dizer, mas parece que na sprint ele encontra uma motivação a mais do que os outros pilotos pra conseguir sempre ficar na frente, mesmo que ele não pegue uma pole position, ele tá lá na frente, ele tá brigando pela vitória e pode eventualmente vencer a corrida. Inclusive a minha aposta pra vencedor da corrida sprint é Max Verstappen. Eu acho que o Max eu acredito que ele vai vencer a corrida sprint em cota agora no Circuito das Américas e vai colocar uma pressão ainda maior nas McLarens. Claro que provavelmente, né, as McLarens vão vir logo em sequência. Vão vir provavelmente em segundo lugar, em terceiro lugar, ou pelo menos nessas posições mais próximas. Só que querendo ou não, o Max vencendo isso aqui, ele já bota essa certa dominância, ele já bota esse atestado de estou aqui pro final de semana. Especialmente porque, como eu falei, ele é um cara que gosta das corridas sprints, ele é um cara que vai bem nas corridas sprints, então eu não duvido que ele vença, e eu não duvido que ele faça pole e que ele vença essa corrida sem tantas dificuldades. Estados Unidos, Circuito das Américas, é uma pista que a Red Bull costuma ter bons resultados. É uma pista que, na teoria, você até esperava que fosse favorecer a McLaren, né? A McLaren, você teria essa expectativa de que fosse ser favorecida, mas o próprio André Stella já confirmou que a McLaren talvez tenha um pouco de dificuldade em cota, porque ele falou que a McLaren está tendo uma certa dificuldade em pistas com zonas de frenagem fortes e principalmente em pistas que tenham essas zonas de frenagem fortes onduladas, meio bump, né, que são meio irregulares em questão de inclinação não grande, mas tipo, ondulações curtas na pista. E Austin é conhecida por isso. A pista de Austin é conhecida exatamente por essas deformações, exatamente por essas micro-ondulações que tem ali na pista, que fazem... Tanto que na época do porpoising, por exemplo, os carros pulavam muito mais quando chegava em Austin, porque é uma pista exatamente conhecida por isso. Claro que tem alguns outros fatores que podem favorecer a McLaren, como curvas de média e alta velocidade que são boas para a McLaren. Essas curvas de média e alta velocidade são boas por conta de como eles conseguem encontrar velocidade com a alta pressão aerodinâmica dentro do carro nessas curvas de alta velocidade. Então, ainda assim tem pontos, tem setores que podem favorecer a McLaren e que devem favorecer a McLaren nessa pista, mas não é nela toda. E por conta disso eu vejo uma vantagem pro Max. Mas, indo para pole position da corrida principal, a minha aposta vai ser Lando Norris. Foi ele quem fez a pole position no ano passado. Se eu não me engano, ele não conseguiu liderar nem o Q1, não conseguiu liderar nem o Q2, mas no Q3 ele foi lá e fez a volta suficiente para pegar a pole position em cima do Max Verstappen. Isso aí eu lembro, obviamente, o Verstappen fica em segundo, daí tem toda a briga entre eles ali na pista. Inclusive, eu acho que isso pode ter um impacto no resultado da corrida. Mas o Lando Norris, ele conseguiu fazer a pole position nessa pista no ano passado, então eu tô dando esse voto de confiança de que ele vai conseguir. Ele sabe que tem essa oportunidade de tentar tirar mais pontos do Piastri, especialmente porque o Max Verstappen tá na briga. E se o Verstappen tá nessa briga, se o Verstappen acredita que pode tentar vencer, ele vai dar tudo de si pra terminar na frente dos dois. E por ser uma pista que o Lando Norris já provou que pode pegar a pole position, que ele tem essa familiaridade, se ele termina ali em primeiro, ele pega a pole e consegue se manter, o Verstappen termina em segundo e o Piastri em terceiro, pro Norris, esse é o resultado dos sonhos, você tirar 10 pontos do Piastri. É o que ele precisa pra tentar continuar sonhando com o título mundial. Só que mesmo com a pole position, ele ainda vai ter que segurar o resultado durante todas as voltas de cota, que eu esqueci quantas voltas são. Durante todas as 56 voltas de cota, ele vai ter que segurar o resultado. E com isso a gente chega então na nossa previsão do pódio, como que vai terminar esse top 3 na corrida. Na minha visão, a gente vai ter o Oscar Piastri terminando em terceiro lugar. O Oscar Piastri provavelmente se classifica por essa região ali, terceiro, quarto lugar. Pode ter uma briga ali com a Mercedes, mas apesar de que eu acho ainda que o que a Mercedes fez em Singapura foi um pouco fora da curva, não acho que eles não possam vir bem em outras corridas que a gente vai ter até o final do ano, mas não sei se necessariamente isso vai acontecer em cota. Então a McLaren vem com essa vantagem e eu acredito que o Piastri vai ali conseguir se manter pelo menos em terceiro lugar. E a briga da vitória vai ficar entre o Lando Norris e o Max Verstappen. Talvez uma repetição do que a gente viu em Austin no ano passado, mas dessa vez um pouco mais limpo, né, um pouco mais segurado, porque dessa vez também o Verstappen vai ser agressivo do jeito que ele é, mas talvez não seja no nível de poder correr o risco de provocar uma punição, apesar de não ter
ocorrido punição em Austin no ano passado. Ele sabe que precisa tomar um pouco mais de cuidado, porque dessa vez não é ele que tá com a vantagem. Se ele quiser sonhar em ainda alcançar o título, ele precisa ser agressivo, e ele vai ser, porque ele é o Verstappen, mas ele precisa fazer isso de uma forma que o mantenha na pista e o evite de levar punições. E ele tá com um olho a mais em cima dele, principalmente depois do que ele fez no ano passado, e depois no México acaba levando a punição por conta da briga com o próprio Lando Norris, das defesas mais agressivas dele. Dessa vez ele não tem a vantagem. Então a gente vai ver uma briga entre os dois, mas talvez não seja tão assídua dos dois indo pra fora da pista como foi em Austin no ano passado, mas ainda vai ter uma briga dos dois. E falando em briga, falando em disputa de posição, falando em quem vai se manter na frente, eu não consigo não dar a vantagem pro Max Verstappen. E pra mim, Lando Norris fica em segundo lugar, mesmo largando da pole, e Max Verstappen vai ser o grande vencedor do GP dos Estados Unidos de 2025. Isso vai botar muito fogo no campeonato, e é isso que a gente quer também no final das contas, né? Bom, dito tudo isso, a gente vai partir agora pro nosso próximo bloco, e o Gabriel, né? E assim, a verdade é que, pelo que a gente vem vendo nas últimas corridas, a Sauber já jogou a toalha pra 2025, né? A Sauber já desistiu. A Sauber já falou, galera, seguinte, dane-se 2025, né? A gente tem que focar em 2026, é quando a gente vai virar Audi, é quando o carro vai ficar, pra supostamente ficar bom de verdade, no caso. Então, deixa 2025 pra lá, esquece, para de mexer nesse carro, vamos focar em 2026. E a gente tá vendo essa trajetória negativa da Sauber, já que eles não estão mais mexendo no carro. E, bom, pensando então nisso, eu realmente acredito que existe a possibilidade do Gabriel conseguir pegar o Q2, a Sauber ainda tem um carro pra chegar no Q2, pra tentar conseguir isso, mas acho que esse vai ser o máximo também. Não vejo, talvez, a Sauber sendo uma favorita pra ficar na zona de pontuação, não acredito que isso vai acontecer, inclusive, não aposto no Gabriel pegando ponto, nem no Nico, e aposto ali numa Sauber pegando o Q2 porque é possível, mas também assim não é nada, tipo, garantido, considerando o que a gente viu nas últimas etapas. Eu venho apostando bem na Sauber, né, que eles vão conseguir encontrar o carro nas últimas corridas e dá tudo errado. Vamos ver se eu aceito a realidade, se eles não vão melhor. E por fim, nossa última previsão, a previsão maluca desse final de semana. Apesar do meu argumento, da boa previsão, né, de quem vai ir bem nesse final de semana, já foi quase uma previsão maluca. Mas a minha previsão maluca deste final de semana é de que a gente vai ter uma treta entre os dois pilotos da McLaren. No rádio, pelo menos, né? Não no fato dos dois sendo soco. O Piastri não vai dar uma de Schumacher lá, vai estacionar o carro na garagem, sair, andar pro outro lado da garagem, tem que querer dar um soco na cara do Norris. Não é nesse sentido. Eu digo mais no sentido de que a gente vai ter uma treta, pelo menos no rádio. Talvez o Piastri vai começar a dar umas indiretas ali, de que ele tá mais rápido, de que ele precisa ceder a posição ali, o Norris vai estar brigando. Eu acho que vai ter algum fogo entre os dois. Não necessariamente direto, talvez. Tipo, não necessariamente algo direto de um já chegar pra cara do outro e apontar assim, mas eu acho que nesse final de semana, por conta de circunstâncias ali, situações que possam envolver a disputa dessa vitória, a gente vai ter um radiozinho, vai ter uma indiretinha na entrevista coletiva ali, sabe, no pós-corrida pelo menos, uma indiretinha de um piloto pro outro ali, sabe, o Piastri chegando, eu tô disputando o título ali, né, e alguém fica me atrapalhando, sabe, alguma coisa assim. Eu tenho fé que vai acontecer alguma coisa assim. Vai ter uma indireta, vai ter alguma mini treta, vai ter o começo de uma fagulha, bem tarde, né, demorando pra isso acontecer, mas vai ter o começo de uma fagulha do que pode se tornar essa rivalidade entre os dois no futuro. Enfim, chegamos nas suas previsões que vocês enviaram na aba de comunidades aqui do YouTube ou no Discord do Clube da F1. E a gente tem bastante, tá? A gente tem bastante previsão pro vídeo de hoje, então bora lá ver o que a gente tá aqui, começando com o Rubens66890. Ele disse, a McLaren vai priorizar o Oscar. Rubens, eu ainda não acredito nisso, porque ainda não é uma necessidade. Apesar de a gente já falar do Verstappen, ele poder chegar ali, beleza, existe esse cenário, ainda não é uma realidade que ele vai chegar. A gente tem que esperar ver algumas corridas e ver de fato se o Max consegue converter tudo que ele precisa. Caso a gente chegue ali, faltando 3 corridas pro fim, vamos dizer, e o Max tá realmente colado, e o Piastri ainda é o líder do campeonato, com uma boa vantagem ali pro Norris, aí sim a McLaren deve, e eu acho que vai priorizar, como fizeram com o Lando no ano passado. Eu acredito que tudo depende de como forem as próximas 3 corridas ali. Dependendo das próximas 3 corridas, eu acredito que sim, a McLaren vai começar a priorizar o Oscar, porque eles precisam fazer isso pro campeonato. O Patrick Martins, 3085, disse o primeiro pódio do Hamilton na Ferrari vai virar nessa corrida.
Cara, eu fiquei surpreso com a quantidade de comentários exaltando a McLaren não, exaltando a Ferrari, falando que a Ferrari vai bem. E eu fiquei surpreso, especialmente porque vocês me cobram e muito quando eu exalto a Ferrari, e tá certo. Eu aprendi a lição, em 2025 eu não exalto, eu não falo mais bem da Ferrari aqui. Só que eu fiquei muito surpreso com a quantidade de pessoas que tá comprando essa teoria da Ferrari bem. Especialmente por ser aniversário do Leclerc, né? Hoje é aniversário do Leclerc, se eu não me engano. Hoje é aniversário dele, dia 16 de outubro. A Ferrari ganhou no ano passado, com o próprio Charles ganhando. Então, e eu tô surpreso com a quantidade de pessoas que realmente tá prevendo isso. Tá certo que Austin é uma pista que a Ferrari... Ok, pode ir bem, ano passado foi bem, fizeram uma dobradinha. E também a questão do Hamilton gostar um pouco dessa pista, né? Tanto que em 2023 ele também teria ido bem se não fosse desclassificado. Então é uma pista que trouxe talvez muitas expectativas para os torcedores da Ferrari. Eu não acredito. Eu vou ser honesto, eu não acredito no pódio geral da Ferrari, nem do Hamilton e nem do Charles. Mas, cara, teve muito comentário exaltando a Ferrari. Teve um comentário aqui também do Cauã. Meu coração está sentindo o pódio do Hamilton nessa corrida. Cauã, vai procurar um cardiologista, seu coração não tá bem, cara. Porque, velho, se realmente, pela quantidade de comentários exaltando a Ferrari, exaltando o Hamilton que a gente teve nesse vídeo, vocês estão sabendo de uma informação que eu não sei e que seja verdade aí também, pelo menos pra Ferrari ganhar mais um pódiozinho, pro Hamilton conquistar o primeiro pódio dele aí com a Ferrari, né? Coitado, tá tentando um tempão e não consegue. Pelo menos ele conquiste o primeiro pódio dele com a Ferrari, que vocês estejam certos. Mas eu não sei da onde tá vindo essa confiança da Ferrari. Eu queria saber e sentir este cheiro também. E não só do Hamilton, a gente teve também aqui, como o Razista disse, o Leclerc adora Austin. Não duvido dele pegar a pole, vencer, trazer pelo menos uma vitória pra Ferrari no ano. O cara simplesmente mandou o Ferrari. Se bem que o Leclerc já é quase a Ferrari, né? O Leclerc fazer o clean sweep no final de semana. O Leclerc já vencer tudo, né? Ah, vai pegar pole, vai vencer a sprint ali, vai correr a pé empurrando o carro também. O nosso mano Razista, apesar do nome e a foto ser uma... É uma McLaren na sua foto, mano? É que não dá pra ver, tá muito pequeno aqui. É que parece uma McLaren, parece um carro laranja, Razista. Então, o torcedor da Haas que usa uma foto da McLaren está postando a vitória da Ferrari. Exatamente isso que você leu. Então, o que você ouviu, né? Não leu. Mas é isso. Então, tá tendo um movimento aí nos comentários, nos pedidos de previsões pra exaltar a Ferrari. E eu não sei de onde está vindo essa exaltação da Ferrari. Eu acredito que seja por conta da vitória do ano passado. Mas ainda assim eu tô muito surpreso com a quantidade de pessoas exaltando a Ferrari e apostando numa vitória ferrarista nesse final de semana. Talvez pela energia positiva do pessoal, talvez se todo mundo dos comentários durante a corrida levantar as mãos e ficar por 1h30 com as mãos levantadas, enviando as suas energias, quem sabe a Ferrari não ganha realmente. O Felipe Ribeiro Carneiro disse: eu acho que essa vai ser a corrida do Kimi. Eu acho que ele consegue largar do P3 e fazer de tudo para terminar no pódio após a renovação de contrato. Um ótimo ponto que eu esqueci de comentar na surpresa do final de semana. O Kimi tá de contrato renovado. A Mercedes anunciou oficialmente. O Kimi Antonelli está de contrato renovado para a temporada de 2026, assim como o companheiro dele, George Russell. E eu acho que isso pode realmente dar uma confiança nele, para ele chegar melhor, mais bem preparado para o final de semana. E ainda mais a gente tá falando de uma pista que é fora da Europa e tem o dióxido de titânio liberado nos alimentos. Então, ele vai muito bem, eu tenho certeza disso. Pegar um pódio seria um final de semana surpreendente. Eu não sei se a Mercedes vai repetir o mesmo resultado de Singapura, eu não acredito que vai, porque Singapura já foi uma surpresa a Mercedes ir tão bem quanto ela foi, né? A Mercedes é uma equipe que costuma ter resultados melhores em pistas mais frias, em pistas em que o clima está mais frio, e Singapura foi uma pista que estava muito quente, então foi algo que realmente surpreendeu. Você lê as principais análises do pessoal falando sobre a corrida, é algo que não era esperado a Mercedes estar tão boa quanto esteve. Então, eu não sei, pode ser que se repita, porque Austin vai estar muito quente também. Austin tradicionalmente é muito quente, vai estar muito quente, apesar da gente estar se encaminhando pro inverno no hemisfério norte, lá já é outono, ainda assim é um clima muito quente lá. Então não sei como que a Mercedes vai reagir nesse final de semana. Minha expectativa é que voltem pro degrau dela, que é de terceira equipe ali, no geral, né, brigando com a Ferrari pela quarta colocação. Mas, quem sabe nessas condições, e por estar fora da Europa, o Kimi não consegue invocar ali um mini cena dentro dele e entregar um pódio.
Minha boa surpresa é que ele pelo menos termine num P4 ali, sabe? Mas um pódio. O Cade disse que o Gabriel Bortoleto vai surpreender nesse final de semana com Q3 e sua melhor colocação numa corrida. Haja confiança, né? O que a gente viu ultimamente foi uma Sauber tenebrosa. Mas o nosso mano Cade aqui está confiante de que a Sauber vai entregar um carro, ou ele às vezes está confiante que vai todo mundo bater, né? Ele não especificou no comentário dele, ele só disse que vai surpreender com Q3 e sua melhor colocação numa corrida. Se todo mundo bater na classificação e todo mundo bater na corrida, o Bortoleto pode ganhar. Se 19 carros abandonarem, o Bortoleto ganha a corrida. Então, assim, a gente não tem como saber qual foi o fundamento, né, do argumento. Mas, baseado no que a gente viu nas últimas etapas e no que a gente sabe sobre como a Sauber está priorizando esse final de campeonato, eu não tenho tanta certeza que a Sauber vai ir tão bem quanto a gente espera. O Nicoleres disse: vou ser cauteloso, algum carro vai rodar na curva 1 na primeira volta. E a curva 1 de Austin é uma curva que tem muito espaço para enrosco. Porque é uma curva que tem aquela subidona ali e ela é fechada. Apesar de ser, tipo, ter um espação gigante para 30 mil carros dividir aquela curva, é uma curva que costuma embolar. Porque daí o ideal é você, tipo, tentar fazer essa curva o mais reto possível, vamos dizer. Tipo, é você abrir aqui, fazer, vamos dizer, reto aqui e sair pra lá. Óbvio que não é reto, você vai fazer meio curvadinho. Mas, tipo, o ideal é você passar o mais próximo do limite aqui da curva, né, da zebra possível. Vai ter um bolo de 300 carros, e a primeira curva de Austin, ela é caótica, você sempre tem alguém sendo jogado pra fora da pista, você sempre tem um toquezinho, porque é muito carro tentando fazer uma curva fechada junto. Meu celular tocou aqui, eu distraí na gravação. É muito carro tentando fazer uma curva fechada junto, e tem um espaço pra ter uma batida. Então, eu não duvido. Eu realmente não duvido que a gente tenha uma batida naquela primeira volta, alguém rodando e não abandonando, porque tem muito espaço, zona de escape gigantesca. Mas eu não duvido que a gente tenha um acidentezinho ali. O Fek disse: o Sainz vai pontuar de novo. Tudo depende do unicórniozinho. Eu não vi ainda. Se o Sainz chegar nesse final de semana com o unicórnio no capacete, ele vai pontuar. Eu tenho certeza. Mas eu tenho certeza que se ele tiver com o unicórnio no capacete, o Sainz pontua nesse final de semana. O cara botou o unicórnio e ele reaprendeu a correr, velho. Pegou um pódio e pegou uma P10 numa corrida que ele largou do fundo do pelotão em Singapura, que é impossível de ultrapassar. Então, meu irmão, se a Williams estiver aqui bem, com um carro decente, e ele tiver com o unicórnio aqui na nuca, acabou, esquece. Entreguem o pódio pro homem. Eu ia falar os pontos, mas eu vou deixar o pódio agora. E por fim, deixar uma previsão maluca aí no ar pra vocês. O Ícaro Pancho trouxe previsão maluca da semana baseada em absolutamente nada. Haas vai pegar um pódio em casa e a fábrica vai pegar fogo. I like Williams em 2012. Assim como nossa Williams em 2012, no GP da Espanha, pega um pódio lá. Pega uma vitória, no caso, e depois a fábrica misteriosamente pega fogo, né? A fábrica não, nossa, falei tudo errado. Os boxes misteriosamente pegam fogo. A Haas com pintura especial, corrida de casa ali, a ameaça de uma nova equipe americana, porque supostamente também nesse final de semana vai ter o anúncio do Colton Herta indo pilotar na Hi-Tech lá, pra chamar a atenção do pessoal dos Estados Unidos. Vai ter o anúncio de que o Colton Herta fechou com a Hi-Tech pra correr na Fórmula 2. Para o pessoal dos Estados Unidos chamar a atenção, pra ele lá em 2027 provavelmente já pilotar na Cadillac, tá ligado? Então assim, o público dos Estados Unidos vai começar a falar, tipo, meu irmão, tem essa bosta de equipe da Haas aí que nunca ganha nada, e tem a Cadillac ali ó querendo prometer, vamos torcer pra eles e não pra Haas. A Haas vai fazer o crime pra conseguir pegar o pódio nesse final de semana, conquistar o público americano mais uma vez e tacar fogo nos boxes pra limpar as provas da adulteração do carro. Mas aí tá as previsões pro GP dos Estados Unidos de 2025. Eu quero saber a sua opinião, como sempre, se você concorda, se você discorda, o que você tem a dizer sobre tudo isso que foi dito aqui no vídeo, eu sempre quero saber, então não esquece de escrever aí nos comentários. Lembrando aqui também que se você quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. E também uma outra forma de ajudar, caso você queira, uma maneira simbólica, você pode se tornar membro, clicando aqui embaixo, que realmente ajuda muito o clube, mas é algo opcional, algo simbólico, você não precisa fazer isso. Mas pra quem quiser fazer, você ganha prioridade também nos comentários que aparecem aqui nos vídeos. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.